Bom dia, meus amados. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belford Roxo, e eu quero, nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 e o versículo 30, que nos diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado. E, inclinando, rendeu o Espírito. Esse texto é apresentado pelo Evangelho de João, nos falando da morte de Jesus ali na cruz, exatamente o momento que Jesus morre. E é interessante que o versículo 28, primeiro que nós lemos, ele fala que Jesus, vendo que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, só faltava uma coisa: que dessem vinagre a ele. Porque isso havia sido profetizado lá em Salmos. Nos fala sobre isso, Salmos 69, 21. E Jesus então pede água, fala que está com sede, e dão vinagre para ele beber. E diante disso, nada mais restava. Tudo que se falou com respeito a Jesus, o seu ministério, o seu nascimento, o ministério, a sua morte, tudo se cumpriu exatamente como havia sido predito pelos profetas anteriores, por todos aqueles, Senhor, que anunciaram a vinda de Jesus. Portanto, depois dele tomar ali o vinagre, ele fala: está consumado. O que é isso? Tudo que foi dito de mim, tudo que foi profetizado de mim, Jesus falando, se cumpriu. Nada foi descartado, nada deixou de se cumprir. E então, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ele morreu. Naquele momento, ele morre como havia sido profetizado, como havia sido falado sobre ele. E ele morreu ali na cruz do Calvário. E por quê, gente? Por que ele se deixou morrer? Por que ele deixou que tudo isso acontecesse? Se ele era o Messias, se ele era o Deus, Muitas vezes nós pensamos sobre isso e questionamos sobre isso. Sim, porque ele veio com esta finalidade. Deus se encarnou homem, Deus veio estar entre nós para que pudesse morrer ali na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Vamos lembrar quando na ceia, na última ceia, na quinta-feira, quando Jesus, depois de cear, foi para o Monte Jardim das Oliveiras e ali foi preso, foi levado à morte na sexta-feira, que é esse texto aqui, e Jesus, então, ele veio com esta finalidade, para morrer, para nos resgatar. E ali na Páscoa, ele faz uma aliança com a igreja, ele faz uma aliança com todos aqueles que reconhecem a sua morte. Ele fala que este cálice é o cálice da nova aliança que o Senhor estaria fazendo conosco, que ele fez conosco. E era necessário ele morrer, era necessário o sangue dele ali ser derramado na cruz para a expiação dos nossos pecados, para a justificação dos nossos pecados, de todos aqueles que aceita, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Diante disso, amados, nós precisamos olhar para aquela cruz, sim, uma cruz vazia, porque Jesus não está lá, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Mas ali naquela cruz foi quando ele decretou a vitória à humanidade. Foi quando ele julgou a Satanás: está consumado. Não há mais opção de tu inverter, de tu atrapalhar o plano de Deus para a salvação da humanidade. Sim, somos perseguidos. A igreja é perseguida por Satanás, até que Jesus venha, até que Jesus volte e aprisione ele por 1000 anos. E os demais serão lançados no inferno. Então, amados, que essa palavra, que quando você lê João 19:30, você possa
ver essa palavra de Jesus: está consumado. Sabe o que é isso? A tua vitória foi decretada ali na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa nos conceder uma semana de paz, de alegria, uma semana de vitória, na certeza que o Senhor nunca nos abandona. E Ele provou o amor dele por nós, a ponto de morrer ali na cruz, levando sobre Ele os nossos pecados. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, de alegria, de vitória.